Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Vereadores votam 30 projetos durante sessão extraordinária no Legislativo Carioca. A cidade do Rio de Janeiro flexibiliza o uso de máscaras, libera boates e 100% do público nos estádios. E o bondinho do Pão de Açúcar celebra 109 anos. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando da sessão extraordinária desta quarta-feira na Câmara do Rio. Os vereadores aprovaram projetos em primeira e segunda discussões e voltaram a analisar vetos do Poder Executivo. O parlamento rejeitou 2 vetos do Poder Executivo referentes ao projeto de lei de autoria do vereador Dr. Rogério Amorim, com a coautoria de mais 4 parlamentares, que dispõe sobre o atendimento preferencial às pessoas com fibromialgia, e o veto ao projeto de lei de autoria do vereador Marcelo Arar, que declara a luta livre esportiva como patrimônio cultural de natureza imaterial e referência esportiva do povo carioca. Aprovado em segunda discussão o projeto de lei de autoria do vereador Dr. Carlos Eduardo, com a coautoria de mais 7 parlamentares, que prevê a obrigatoriedade do profissional terapeuta ocupacional nas instituições de assistência e de saúde pública. O objetivo é a promoção e recuperação dos pacientes nas atividades do dia a dia. Durante a sessão, os parlamentares também aprovaram em segunda discussão o projeto de lei de autoria do vereador Marcelo Arar, que inclui o evento concurso Comida de Boteco no calendário oficial da cidade. Comida de Boteco é considerado um dos maiores concursos do Brasil. A primeira edição foi em 2000, com 10 botecos participantes. No ano de inauguração, o concurso conquistou o público e a crítica. O projeto de lei de autoria dos vereadores professor Célio Luparelli e Tereza Berger, que trata da aquisição de veículos que façam uso de energias renováveis pela Prefeitura, foi aprovado em segunda discussão. Ou nós avançamos para matrizes energéticas renováveis, não fósseis, ou estaremos condenados ao envenenamento do planeta, ao aquecimento global. Portanto, essa iniciativa é importante nessa direção. E a repórter Simone Braga está ao vivo no Palácio Pedro Ernesto e traz novas informações sobre a sessão desta quarta-feira. Boa noite, Simone. Boa noite, Ingrid. Boa noite a todos que nos acompanham na Rio TV Câmara. E na sessão extraordinária foram discutidos e votados 30 projetos em primeira e segunda discussões. Além dos projetos citados na nossa reportagem, também foram aprovados o projeto de lei de autoria do vereador Alexandre Esquerdo, com a coautoria de mais 8 vereadores, que trata sobre a divulgação do símbolo que representa a pessoa idosa em placas utilizadas em espaços públicos. E foi aprovado também, em segunda discussão, o projeto de lei do vereador Dr. Marcos Paulo, que institui no município a campanha Dezembro Verde, dedicada ao combate ao crime de maus-tratos, abandono e crueldade de animais. Esse projeto tem por finalidade diminuir o número de abandono de animais no período das festas de finais de ano. E durante a sessão, os vereadores Luiz Carlos Ramos, e Dr. Marcos Paulo falaram sobre a situação do Hospital Veterinário de Seropédica. Vamos acompanhar. Lá tinha um atendimento de excelência para os animais, um custo bem mais em conta do que de uma clínica particular e que moradores, por exemplo, de Campo Grande, Magalhães Bastos, Bangu, Santa Cruz e outros bairros da Zona Oeste têm uma facilidade e um menor percurso indo até Seropédica do que vindo até o Instituto Jorge Weissmann, que é o único local que faz um atendimento veterinário a preços mais em conta, mas que fica no bairro da Mangueira. É fundamental que a gente realmente tenha esse hospital, né, que serve como um auxiliador, né, da cidade do Rio de Janeiro, nesse momento que a gente também não tem um hospital totalmente gratuito na nossa cidade. O prefeito Eduardo Paes esteve comigo no Centro de Controle de Zoonose e lá ele publicamente anunciou, né, o hospital veterinário. Se Deus quiser, a gente vai ter esse hospital na nossa cidade, que vai ajudar tanto os nossos animais, mas vai ajudar as pessoas, sobretudo aquelas de menor poder aquisitivo, que sofrem no dia a dia, né, com o animal dentro de casa, sem poder fazer nada.
A partir desta quinta-feira, o uso de máscara contra a Covid-19 em ambientes ao ar livre deixa de ser obrigatório no estado do Rio. A lei que flexibiliza a medida já foi aprovada pela Alerj e sancionada pelo governo do estado. Ao sancionar o projeto de lei que não obriga o uso de máscaras em ambientes abertos nesta quarta-feira, o governador do Rio, Cláudio Castro, tira do papel e coloca em prática mais uma etapa da flexibilização. A decisão será publicada no Diário Oficial desta quinta-feira, depois do projeto de lei ter sido aprovado pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Em uma live, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o secretário municipal de Saúde, Daniel Sorães, falaram sobre o decreto municipal de enfrentamento da pandemia. Esse decreto libera o uso de máscaras nos espaços públicos, não obriga ninguém a não usar máscara, tá? Quem quiser, quem gosta de usar máscara, quer usar máscara, não há proibição nenhuma. Mantém o uso de máscara nos espaços fechados, tiver muita aglomeração, tem que manter usando a máscara, pelo que eu entendi, não é isso? Libera em locais abertos. Agora a Secretaria de Estado de Saúde será responsável por regulamentar a medida. A Secretaria vai publicar uma recomendação aos municípios. Eles devem seguir alguns critérios, como distanciamento social, ambiente aberto e fechado, percentual de vacinação da população e realização de eventos testes. Lugares abertos, por favor, mas lugares fechados, por exemplo, uma condução, fica difícil ficar sem máscara. No presente momento eu sou contra a flexibilização. Acho que ainda é muito imatura essa decisão, até porque a gente tem carnaval aí, a gente tem Réveillon, pessoas de todo o país aqui, né, de todo mundo, então atualmente eu sou contra. Aos poucos, de qualquer forma, a gente tem que voltar ao normal. O decreto autoriza, com a metade da capacidade, a reabertura de boates, casas de shows e pistas de dança. E também libera as competições esportivas em ginásios e estádios. Mas o público precisa apresentar o passaporte de vacina e o teste da Covid. Nesse momento, onde a gente tem uma taxa de transmissão baixa na cidade, número de casos pequenos internados e uma cobertura vacinal acima de 65% da população da cidade, é seguro que a gente possa retirar as máscaras no ambiente externo, onde a gente sabe que o risco de transmissão é muito baixo. Mas lembrando que é muito importante que as pessoas mantenham a utilização da máscara nos ambientes fechados, onde aí sim o risco de transmissão é bastante intenso, bastante maior. Quando 75% da população estiver com esquema de vacinação completo, as máscaras só serão obrigatórias no transporte público e nas unidades de saúde. Os vereadores da Comissão de Saúde da Câmara Municipal do Rio de Janeiro analisaram a decisão. Quando você fala que a sua cidade tem 65% de pessoas vacinadas, você está dizendo uma parte da realidade. Mas essa cidade é frequentada diariamente por milhares de pessoas, mais de 1 milhão, ou em torno, a última avaliação que eu tinha, em torno de quase 3 milhões de moradores da região metropolitana, circulam, trabalham, vêm fazer compras, vêm passear dentro da cidade do Rio de Janeiro. Então, nós não sabemos qual é a realidade dessas outras cidades. É preciso entender que estamos caminhando muito bem, a vacinação do Rio de Janeiro é um sucesso, mas nós não estamos ainda fora da pandemia. Os túneis Zuzu Ângel e Rafael Mascarenhas foram os primeiros a receber as novas lâmpadas de LED do programa de revitalização da iluminação pública da cidade. Foram instalados 1.300 projetores de LED nos 2 túneis que ligam Gávea a São Conrado. Nessas vias circulam mais de 73 mil veículos por dia. O novo posicionamento das luzes, logo na entrada das galerias, vai reduzir o impacto da luminosidade durante o dia. Outros 17 túneis da cidade também vão receber a nova iluminação. O Luz Maravilha é um programa da Secretaria Municipal de Infraestrutura que foi implementado através de uma parceria público-privada. E você vai ver no próximo bloco. A audiência pública na Câmara do Rio discute regulamentação do serviço por aplicativo de transporte de passageiros. A regulamentação do serviço por aplicativo de transporte de passageiros
foi discutida nesta quarta-feira em audiência pública da Comissão de Transportes e Trânsito da Câmara Municipal. Os motoristas pedem mudanças no projeto de lei do Executivo que normatiza o serviço para que as taxas, multas e custos não recaiam sobre a categoria. No município do Rio circulam pouco mais de 100 mil carros de aplicativos. A regulamentação dos aplicativos de transporte na cidade foi discutida em audiência pública pela Comissão de Transportes e Trânsito da Câmara Municipal. Além dos vereadores, participaram do encontro representantes do Poder Executivo, dos motoristas e da sociedade civil. A única fonte que a gente encontra no mundo de hoje, eu acho, é o diálogo para chegar a uma solução que não seja passiva de uma discordância futura. A gente é super favorável a uma regulamentação, mas uma regulamentação que beneficia tanto a categoria quanto a prefeitura. Para o vice-presidente da comissão, o diálogo entre a categoria e o poder legislativo é fundamental. Fizemos um estudo com a COP RJ e, infelizmente, não tivemos acesso ao número de aplicativos que temos na nossa cidade, não tivemos acesso ao controle, ao cadastro. E se eles não conseguem, imagina o poder público ficar à mercê. De acordo com a proposta enviada à Casa Legislativa pelo Poder Executivo, a exploração do serviço de intermediação do transporte remunerado privado individual de passageiros independe de alvará de licença, permissão ou autorização, devendo as operadoras realizarem a comunicação da atividade. As empresas precisam, no entanto, seguir algumas regras, como cadastrar os veículos e condutores, atendendo a requisitos mínimos de segurança, conforto, higiene e qualidade. Em uma das falas, falaram assim, a prefeitura está se empoderando com esse PL. A prefeitura não está se empoderando. A prefeitura tem este dever de fiscalização e tem esse poder que está autorizado nas leis, inclusive na lei federal. Estamos fazendo somente cumprir a lei federal. O município poderá estabelecer cobrança de tributos previstos em legislação própria, além da aplicação de sanções como advertência e multa no caso de infrações. A apresentação de certificados de antecedentes criminais para poder participar do sistema também está previsto no projeto. São dois projetos, um deles falando da regulamentação do serviço dos motoristas por aplicativo, Uber 99, Cabify e afins, e um outro que fala de uma taxa. Como eu disse durante a audiência, o 672 que fala das taxas, na minha opinião, é completamente inconstitucional, completamente ilegal. Já judicializamos outra vez. Se esse projeto prosperar, infelizmente, precisaremos mais uma vez procurar a justiça. O vereador Luiz Ramos Filho destacou que com a crise ocasionada pela pandemia, cerca de 30 mil motoristas de aplicativos devolveram seus carros alugados. A gente entende a necessidade de regulamentar isso. Muitos motoristas de aplicativos estão passando muitas dificuldades. A pandemia está afetando vários setores da economia e esse setor está sofrendo muito, principalmente agora com aumentos sucessivos do combustível. O representante da Uber e da 99 disse que está à disposição para compartilhar dados com a prefeitura. Uma das empresas aqui, antes mesmo da cassação judicial, né, do decreto anterior que estava vigente, uma das empresas chegou a compartilhar dados com a prefeitura em relação a quais são os motoristas cadastrados. Isso não é um problema para as empresas que, pelo menos as duas que estão associadas à Mobitec, que são Uber e 99. Se o projeto de lei for aprovado pela Casa Legislativa, a Prefeitura terá um prazo de 60 dias para sancionar a lei. A gente espera que nesse projeto de lei 671, o 672, que fala sobre taxação das empresas, possa ser aprovado, que haja um consenso, obviamente, do Executivo e com o Legislativo, obviamente representando aqui esses motoristas de aplicativo, para que a cidade ganhe nisso, porque eu não gosto nem de usar esse termo, mas é uma vergonha para a cidade do Rio de Janeiro não ter ainda uma regulamentação desse modal tão importante. Volto a dizer, não por vontade política e nem por iniciativa do Executivo, mas porque esses temas são judicializados e, obviamente, que muitos deles deverão ser discutidos lá em Brasília numa nova legislação. E a Prefeitura do Rio iniciou nesta quarta-feira a troca das grades de proteção da ciclovia Tim Maia, no trecho entre a Barra da Tijuca e São Conrado.
As obras acontecem em um trecho de 5 quilômetros e devem durar 4 meses. O início dos trabalhos foi acompanhado por secretários municipais e subprefeitos. As grades que estão sendo substituídas foram alvo de atos de vandalismo e furtos. O novo material não tem valor comercial. O guarda-corpo vai ser executado num material que é um polímero que não tem valor comercial e, portanto, a gente espera com isso evitar furto, que foi o principal problema aqui do antigo guarda-corpo, que era um guarda-corpo de alumínio. Ao todo, a Prefeitura vai investir cerca de 4 milhões de reais. Durante a substituição das grades, o trecho entre a Barra da Tijuca e São Conrado será bloqueado para pedestres e ciclistas. As obras atendem uma reivindicação de quem utiliza a ciclovia. Então hoje a gente pede a compreensão dos ciclistas, pede a compreensão, né, dos moradores, que aliás os ciclistas já tinham apresentado para a Prefeitura, a partir da Comissão de Segurança e Ciclismo, a demanda para que a gente fizesse essas obras de recomposição do gradil, de substituição, né, do material que tinha valor comercial por esse material que não tem valor comercial, para que a gente possa garantir a segurança dos ciclistas, garantir a segurança dos moradores que caminham e correm aqui. Nesta quarta-feira é dia de cantar parabéns para um dos principais cartões postais do país. O Bondinho do Pão de Açúcar completa 109 anos e, como parte das comemorações, quem comprar ingresso no site oficial do Bondinho vai ter 10% de desconto até o fim de outubro. Uma obra de arte da natureza esculpida na Baía de Guanabara e que se transformou num dos principais cartões postais do Brasil. De acordo com historiadores, foram os portugueses que batizaram este imenso bloco de granito de 600 milhões de anos. Durante o ciclo da cana-de-açúcar, entre os séculos 16 e 17, o produto que saía da forma para ser exportado para a Europa era conhecido como pão de açúcar. E como a montanha carioca tinha uma forma muito parecida com a desse produto, ela passou a ser conhecida pelo mesmo nome. O nome ganhou força a partir da segunda metade do século XIX. Com a chegada de missões artísticas ao Rio de Janeiro, pintores como o francês Jean-Baptiste Debré deram início à fama internacional da montanha. Em 1912, o empresário Augusto Ramos teve a ideia de interligar os dois morros que formam o bloco por um teleférico. Nascia uma das mais famosas atrações turísticas do planeta na atualidade e que nesta quarta-feira, dia 27 de outubro, completa 109 anos. Eu só tenho a celebrar essa data de tanta representatividade para o turismo em nossa cidade e no nosso país. E venham mais centenas de aniversários para esse equipamento que faz da nossa cidade uma das cidades mais bonitas e especiais do planeta. Eu, como membro da Comissão de Turismo, não poderia deixar de parabenizar a esse ponto turístico que gera empregos, ajuda muito a nossa economia e dá muita visibilidade para a nossa cidade. Hoje teve bolo para quem foi visitar o aniversariante. Até o fim do mês tem desconto de 10% para quem comprar o ingresso pelo site oficial. No sábado, alunos da Orquestra Maré do Amanhã vão realizar apresentações especiais às 11 e às 13 horas no Mirante Maria Hercília, que fica no Morro da Urca. Até hoje, 45 milhões de pessoas viram o Rio do Alto pelas janelas dos bondinhos, que ajudam a decorar a paisagem da cidade. Jaqueline sonhava em conhecer o Pão de Açúcar desde os 5 anos, mas só depois de adulta realizou o sonho. Ficou tão encantada que decidiu levar a mãe. Dona Maria nunca mais esqueceu. Eu não esperava tanta maravilha que eu senti. Lá em cima é esplendor, uma coisa muito divina. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe nossa programação em Câmara.Rio e também nas redes sociais. A seguir, você acompanha o programa Câmara Rio Reportagem Especial. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.